Queridos alunos, queridas alunas, vamos agora, dentro do assunto teoria dos conjuntos, aprender a fazer operações com esses conjuntos. Estaremos, portanto, fazendo uma aplicação. E vamos começar com a união ou reunião de conjuntos. A união ou reunião de conjuntos, nós representaremos por um símbolo que nos lembra uma letra U. Então, U de união. Nesse caso, a união de dois ou mais conjuntos será um conjunto. E é um conjunto cujos elementos pertencem aos conjuntos dados. Então, se eu tenho um conjunto A e quero unir esse conjunto A a um conjunto B, nós vamos representar por A o símbolo de união B e vamos ler A união B. A união desses dois conjuntos é um conjunto, por isso será representado dentro de chaves. E como é que nós vamos ler essa união de A com B? É um conjunto de elementos X, tal que esse X pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B. Então, uma coisa muito importante nesse momento é observarmos que esse símbolo de união nós devemos ler ou. A ou B é um conjunto de elementos X, tal que esse X pertence ao A ou esse X pertence ao B. Vamos a um exemplo. Sejam os conjuntos A e B, onde A tem os seguintes 5 elementos: A, B, C, D, E. E o conjunto B tem os seguintes 5 elementos também: A, E, I, O, U. Como ficaria a união desses dois conjuntos A e B? A união B é um conjunto constituído dos seguintes elementos: A, que por sinal pertence aos dois, B, C, D, onde esses 3 últimos elementos pertencem ao conjunto A, E, que pertence aos dois, I, O e U, sendo que esses 3 últimos pertencem ao conjunto B. Então, percebam que nós tínhamos 10 elementos, 5 no conjunto A, 5 no conjunto B, e ao unir A com B, nós teremos um conjunto constituído por 8 elementos. Isso porque os elementos que se repetem, nós representaremos uma única vez. E quais foram os elementos que se repetiram? A letra A e a letra E. Representaremos uma única vez. Havíamos dito que um conjunto pode ser representado de outra forma, através de um desenho que é uma linha poligonal fechada, a qual nós damos o nome de diagrama de Venn. Então, se fora dessa linha fechada colocarmos o nome do conjunto, dentro da linha poligonal fechada,
colocaremos em qualquer ordem os seus elementos. Por exemplo, A, B, C, D, E. E numa outra linha poligonal fechada, poderemos representar o conjunto B, que tem também 5 elementos: A, E, I, O, U. Vejam então que 2 dos elementos, o A e o E, pertencem a ambos, tanto ao A quanto ao B. E o conjunto que representa a união desses dois é a união B, que terá 8 elementos. O elemento A, B, C, D, E, I, O, U. Então, aí estão os 8 elementos resultantes da união do conjunto A com o conjunto B. Ok? Muito bem. Agora, falemos de outro assunto. A interseção de 2 ou mais conjuntos. Conceito de união é reunir. Conceito de interseção é descobrir a parte de um conjunto que coincide com uma parte do outro, o que é comum àqueles 2 ou mais conjuntos. A interseção de conjuntos nós representaremos por um símbolo que nos sugere uma letra U invertida e que nós lemos como sendo a interseção dos 2 conjuntos que estão colocados um de cada lado do símbolo. E a interseção de 2 ou mais conjuntos é um conjunto, cujos elementos são comuns aos conjuntos dados. Então, nós dizemos que a interseção dos conjuntos A e B é um conjunto constituído pelos elementos X, tal que esses elementos X pertencem ao A e simultaneamente, pertencem ao B. Então, agora, observem que quando tivermos esse símbolo de interseção que sugere uma letra U ao contrário, nós leremos E. A e B. Ok? Vamos a um exemplo. E vamos ao mesmo exemplo utilizado para analisarmos a união ou reunião de conjuntos. Temos um conjunto A com 5 elementos, A, B, C, D, E. E temos um conjunto B com 5 elementos, A, E, I, O, U. A interseção desses 2 conjuntos é um conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A e, ao mesmo tempo, ao conjunto B, ao conjunto A e ao conjunto B. E nesse exemplo percebemos que apenas 2 elementos pertencem a ambos os conjuntos, que são os elementos A e E. Os elementos B, C, D só pertencem ao primeiro conjunto.
os elementos I, O, U só pertencem ao segundo conjunto. E como ficaria a representação desta interseção utilizando-se o diagrama de Venn? Representamos numa linha fechada o conjunto A e representamos numa outra linha fechada o conjunto B. Os elementos do conjunto A são A, B, C, D e E, enquanto os elementos do conjunto B são A, E, que já estão aqui representados, I, O, U. A interseção é essa parte comum aos dois conjuntos. É a parte do diagrama, a parte do desenho que se intercepta. Então, esta parte que se intercepta é que nós chamamos de A interseção B. E nós lemos A e B porque a interseção é um conjunto cujos elementos pertencem ao A e, simultaneamente, ao B. Perfeito? Recordando que lá na união, nós líamos ou. Um elemento poderia pertencer a um conjunto, ou ao outro, ou quem sabe a ambos. Mas na interseção é diferente. A interseção é um conjunto cujos elementos necessariamente pertencem aos dois conjuntos dados. Dois ou mais conjuntos dados. A parte comum, a parte que se intercepta. Ok? Vamos falar agora da diferença de dois conjuntos. Diferença. Quando falamos união, nós estamos fazendo uma soma. Nós estamos unindo os elementos de um conjunto aos elementos do outro. Estamos somando ambos. Quando fazemos uma interseção, nós estamos fazendo uma multiplicação. O sinal aritmético que representa a união é a soma e, no caso da interseção, é a multiplicação. Agora vamos falar da diferença, um conjunto menos o outro. O que é diferença de conjuntos? É um novo conjunto, formado pelos elementos do primeiro conjunto, que não pertencem ao segundo conjunto. Então, A menos B, a diferença do conjunto A e do B, A menos B, será um conjunto de elementos X, tal que esse X pertence ao primeiro, pertence ao conjunto A, mas que não pertence ao segundo conjunto, que é o conjunto B. Se ficou estranho o palavreado, vamos ver exemplo numérico para que você enxergue com mais facilidade. Temos um conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2. E um conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4. Ok? Queremos agora fazer a diferença A menos B. Como é que se faz isso? Pegamos o conjunto A e tiramos
dele os elementos que pertençam ao B. O B é o 2, o 3 e o 4. O único elemento de A que pertence ao B é o 2. E se nós tiramos esse 2 fora, nos resta o 0 e o 1. Então, a diferença A menos B é um conjunto formado pelos elementos 0 e 1. São elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B. Agora, observem que se fizermos o inverso, ao invés de A menos B, fizermos B menos A, o resultado será diferente. Porque eu preciso pegar o conjunto B e subtrair, tirar os elementos que pertençam ao conjunto A. E que, no caso, também é o 2. O que é que restou no conjunto B? O elemento 3 e o elemento 4. Então, B menos A é um conjunto formado pelos elementos 3 e 4. Além da união, que nos remete a uma soma, da interseção, que nos remete a uma multiplicação, e além da diferença de dois conjuntos, vamos falar agora da complementação de conjuntos. E o que é a complementação entre conjuntos? É um caso especial da diferença. Ou seja, se nós temos um conjunto A e um conjunto B, e o A é menor que o B, portanto, o A está contido no B, a diferença B menos A receberá o nome de complementar de A em relação ao B. Complicou? Então vamos fazer uma representação matemática e vamos a exemplo numérico. O complementar de A em relação a B, nós representamos por um C maiúsculo, colocamos o A em cima e o B embaixo. E vamos ler complementar de A em relação a B, que é B menos A. Portanto, é um conjunto de elementos X, tal que esse X pertence ao B e não pertence ao A. Definição de subtração. Exemplo. Temos os conjuntos A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E temos o conjunto B formado pelos elementos 2, 3 e 5. Se nós queremos o complementar de B em relação a A, o que nós queremos é o que é que está faltando no B para ele ser igual ao A? O que é que falta em B para chegar no A? Se nós olhamos os dois conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5 e 2, 3, 5, percebe-se que o que falta é o 1 e o 4. Então, o complementar de B em relação ao A será A menos B. Eu pego o conjunto A e subtraio dele, retiro dele os elementos que pertencem ao B, o 2, o 3 e o 5. E o que é que restou? 1 e 4. Então, o complementar de B
em relação ao A é um conjunto formado pelos elementos 1 e 4, que é o que faltava no B, para ele ser igual ao conjunto A. Essas são as principais operações com conjuntos: união, interseção, subtração e complementar. Outra coisa muito importante na matemática, principalmente quando você vier a estudar gráficos, é o chamado produto cartesiano. E antes de falarmos do produto cartesiano, vamos nos recordar como é que costumamos representar um gráfico no plano. Temos um plano e vamos desenhar nesse plano um par de eixos ortogonais, ou seja, um par de eixos que se interceptam num ponto, formando entre eles um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse eixo horizontal, ele pode se estender para a esquerda da origem, para a esquerda da interseção, assim como o eixo vertical pode se estender para baixo. Então, nós dizemos que a interseção é o ponto zero, ou a origem da contagem dos pontos. À direita e acima teremos valores positivos, enquanto à esquerda e abaixo da interseção teremos valores negativos. Qualquer ponto nesse plano, ele tem o que nós chamamos de duas coordenadas. Se nós projetarmos o ponto no eixo horizontal e no eixo vertical, até encontrarmos os eixos, esse ponto tem uma coordenada que nós chamamos de A e uma coordenada que nós chamamos de B. Então, nós já falamos aqui um conceito novo, coordenadas, que podem ser A e B, pode ser X e Y, duas letras do alfabeto, normalmente letras minúsculas. E que nós representamos assim: abrimos um parênteses, colocamos o valor do A, vírgula, e o valor de B, fechamos o parênteses. Assim sendo, um ponto B terá um outro par AB. E se esse outro ponto B estiver no plano à esquerda do eixo vertical e à esquerda da origem, nós teremos aqui uma coordenada positiva para o B e negativa para o A. Negativa porque está à esquerda da origem. Enfim, o que seria esse nosso produto cartesiano? Se nós tivermos dois conjuntos A e B, o objeto AB, esse AB, duas letras minúsculas separadas por vírgula e dentro de um parênteses. Então, abre parênteses, A, vírgula B, fecha parênteses. Em que o A pertence ao conjunto A e o B minúsculo pertence ao conjunto B, isso é um par ordenado, que no plano corresponde às coordenadas de um ponto.
E o conjunto de todos os pares ordenados AB. De novo, com esse A minúsculo pertencente ao conjunto A e o B minúsculo pertencente ao conjunto B, recebe o nome de produto cartesiano de A e B e é indicado por A vezes B. Não podia ser diferente, porque nós estamos falando de produto. Esse A vezes B é um conjunto, portanto, representado dentro de chaves. É um conjunto de elementos que são pares ordenados a B, tal que o A pertence ao conjunto A e o B pertence ao conjunto B. Vamos a um exemplo. Qual é o produto cartesiano entre os conjuntos A e B, de tal forma que A tem os elementos 2 e 5, e B tem os elementos 1 e 4. A vezes B, o produto cartesiano de A e B, é um conjunto formado pelos seguintes pares ordenados: 2 e 1, 2 e 4, 5 e 1, 5 e 4. Portanto, 4 pares ordenados. Um outro exemplo. Queremos fazer o produto cartesiano do conjunto C, cujos elementos são A, B, C. E o conjunto D, cujos elementos são X, Y. Por exemplo, como ficaria o produto cartesiano de C e D? C vezes D é um conjunto cujos pares ordenados são A com X, A combinado com Y, portanto, representaremos A, X, fecha parênteses, vírgula, A, Y, fecha parênteses, vírgula. Agora, no primeiro conjunto, que é o C, peguemos o B. O B nós poderemos combinar com X e com Y também. Então, teremos B, X, fecha parênteses, vírgula, B, Y, fecha parênteses, vírgula. Temos ainda mais outros pares ordenados, porque o C eu posso combinar com o X e o C eu posso também combinar com o Y. Então, nós teremos o par C, X, fecha parênteses, vírgula, C, Y, fecha parênteses e fecha a chave. Então, observem que o produto cartesiano C vezes D tem 6 pares ordenados. E observem que dá para saber quantos pares ordenados terá o produto cartesiano, multiplicando-se o número de elementos do primeiro conjunto pelo número de elementos do segundo conjunto. 3 vezes 2 serão 6 pares ordenados no produto cartesiano. No exemplo anterior, observem
que eu tinha o par ordenado 2, 1, 2, 4, 5, 1 e 5, 4. Por que 4 pares ordenados no produto cartesiano A vezes B? Porque A tinha 2 elementos e B tinha 2 elementos. 2 vezes 2, o produto cartesiano terá 4 elementos, que são 1, 2, 3, 4 pares ordenados. Assim, tem-se o produto cartesiano de 2 conjuntos, cujo resultado é um conjunto, cujos elementos são pares ordenados, que podemos utilizar para a representação de pontos no plano. E isso será muito útil para você ao longo do seu curso.